Alô vocês! Oi! Pessoal, a gente vai fazer hoje uma revisão do reino animal, tá? Ou reino metazoa. Então, como começou os animais? Os animais vieram de onde? Né? Qual foi o primeiro animal? Então, é isso que a gente vai começar a revisar a partir de agora, beleza? Então lá vai. Tudo começou com os protozoários, lembram? Os protozoários são seres unicelulares. Esses unicelulares, célula eucariótica animal, um belo dia o que aconteceu? Ocorreu o desenvolvimento embrionário. E aí quer dizer que quando uma colônia de protozoários, né, ó, produziu gametas, espermatozoide, óvulo, aí o que aconteceu? Ocorreu a fecundação, formação do zigoto, e esse zigoto, então, as células permaneceram unidas ao invés de separadas. E aí formou, então, o primeiro filo, né, de animal, que seria quem? Qual seria o primeiro filo? O filo porífera, certo? Então, quem teria sido aí o primeiro animal? Os poríferos. Vou fazer uma árvore diferente na aula de hoje, só para a gente poder perceber essa sequência evolutiva, tá bom? Então lá vai. Os poríferos, o que acontece com eles? O que é que ele tem que compartilha com os animais? Então a mórula, né? Mórula e a blástula. Só que mórula e blástula são o que aqui? São etapas do desenvolvimento embrionário, que são as primeiras. E aí não acontece o que ainda? A formação de folhetos embrionários. Então todas as células são iguais na época no momento do desenvolvimento embrionário até a fase de blástula. Então o que acontece para os poríferos se eles só têm blástula? Quer dizer que não existe então diferenciação celular. Quer dizer que não existe o que então? Folhetos embrionários. E aí, qual é a musiquinha da esponja, para a gente lembrar? Ela é uma esponja muito engraçada, não tinha tecido, não tinha nada. Então, esponja não tem nada. Né? E isso são os poríferos. Quem são os poríferos, então? As esponjas. E aí, porífero, porque o corpo é cheio de quê? De poros. Ó, a esponjazinha básica aqui. Corpo cheio de poros, a água entra por esses poros e sai por aquele poro maior lá por cima. Certo? E aí, porífero, esponja. Esponja não tem tecido, e se não tem tecido, não tem nada. Certo? Bom, depois dos poríferos surgiram quem? Os quinidários. Então, o filo quinidária, né, que aí no caso os organismos são chamados de quinidários. Então, o que acontece com eles? É onde ocorreu o surgimento da gástula. Então, o que é a gástula? A gástula corresponde à etapa do desenvolvimento onde surgem os folhetos embrionários. E no caso dos quinidários, quem foram os folhetos embrionários que surgiram? A ectoderme, ok, galera? E a endoderme. Ectoderme e endoderme, elas são folhetos embrionários, né, que são responsáveis, no caso da ectoderme, pela pele, tá? Ou seja, o tecido epitelial e o tecido nervoso, formação de neurônios. Então, quer dizer que na escala animal, pela primeira vez, os neurônios estão surgindo aqui nos quinidários. E esse sistema nervoso ele é difuso, ele é espalhado, mas ele é bem primitivo. E quem são os quinidários? Então, são as águas-vivas, ó, águas-vivas, e os outros animaizinhos aqui que a gente chama de corais, anêmonas. E aí, o que é legal dos quinidários? A gente lembrar isso, a forma deles. Os quinidários representam, então, animais que têm duas formas. A forma pólipo, que é fixa, e a forma medusa, que é móvel. Então, essa forma chamada pólipo, ela se reproduz de forma assexuada, né? Ele é fixo, boca voltada para cima. Já a medusa, que são as águas-vivas, ela tem a boca voltada para onde? Para baixo, certo? Bom, a endoderme, o que é que ela faz? Ela forma uma cavidade gástrica. Então, eles vão ter uma cavidade gástrica bem primitiva, né? Uma boca, ó. Mas essa boca aqui, o que acontece com ela? Ela também é a saída do alimento. Então, ocorre a digestão e o que, de repente, for liberado para fora, sai pelo mesmo orifício que vai ser quem? A boca. Então, por isso que a gente não chama nem tubo digestório. Então, isso a gente chama de cavidade gástrica, porque não tem ânus, né? E aí, ó, a medusa, a boca tá por aqui, cavidade gástrica, onde é digerido o alimento,
e aí já foi, beleza? Bom, o que é interessante, que a gente tem que lembrar, é que os quinidários têm aquela célula chamada quinidócito, né? E esse quinidócito, então, é aquela célula de defesa que queima, né? As pessoas estão lá na praia, e aí ao tocar nos tentáculos, ocorre uma queimadura, né? Muito séria quando eles entram em contato com isso aqui. Beleza, já foi aí quinidários. Então, os quinidários, em algum momento, passou a mudar a simetria do embrião. E aí surgiu uma simetria que a gente chama de simetria bilateral. Então, o crescimento desses animais era igual a pizza, crescimento radial. E agora, a simetria mudou. E essa simetria mudando, né, quer dizer que vai ocorrer o que aqui? O animal vai ter uma cabeça e uma cauda. Então, é isso que vai surgir no chamado filoplatelminto. Então, filoplatelminto, olha aí, galera, ó, platelminto, é o minto, quer dizer verme, né? E aí você vai ter uma simetria que a gente chama de simetria bilateral. Então, cabeça, né? Olha aí, o resto do corpo, tá? E a gente vai dividir ele em dois lados, direita e esquerda, um lado e outro, certo? Que vai ser dividido. Bom, o que mais acontece aqui além da simetria? Então, plano de organização do animal, ó, simetria, chamada de bilateral, mudou, né? E aí surge também o folheto embrionário mais importante dessa história, que é a mesoderme. Mas acontece o que com os platelmintos? Apesar de ter a mesoderme, os órgãos, né, como coração, vasos sanguíneos, sangue, nada disso vai acontecer nesses animais, certo? Então apenas uma musculaturazinha que começa a se desenvolver e um sistema excretor com uma célula chamada de células flama, as células que vão fazer a excreção desses platelmintos, perfeito? Vamos lá. Então, quem são os platelmintos? Os platelmintos são vermes achatados, então corpo vermiforme, né? E aí eu criei um macetezinho lá para vocês lembrarem disso. Plan, que é planária, X, que é o xistosoma, né? E a solitária, ó. Então, plan X-sol. Aí, planária, xistosoma e solitária. A planária, um animal de vida livre, bonitinho, que vive lá nas águas. E você tem dois parasitas, que é o xistosoma e a solitária. O xistosoma ele vai causar a extossomose. Quando você tomar banho de rio, vai vir uma larva chamada cercária e vai penetrar na sua pele, né? E aí vai causar uma coceira. E por isso que a extossomose tem aquela história, nadou, coçou, pegou. Perfeito? Porque como é que você pega a extossomose tomando um banho de rio que tem lá um caramujo chamado caramujo bionfalaria. Então, um gênero específico, né? Não é qualquer caramujo também que vai transmitir a extossomose. Perfeito? Vamos lá. Já as solitárias são as tênias, onde existem dois tipos de tênias. A tênia solium, que é quando você pega e come carne de porco, né? Mal cozida, mal passada. E a tênia saginata, que é quando come carne de boi mal passada ou mal cozida. Certo? Então, tênias, carne contaminada, de boi ou de porco. Tá? Xistosoma, tomando banho de rio. Perfeito. Vamos lá. O que aconteceu com os vermes? Eles deram uma evoluída, deram um upgrade aí. Então o corpo deixou de ser fininho para ser mais grossinho, ser em forma tubular. Aí é que surgiu aqui nessa história os nemateumintos. Então o que são os nemateumintos? Aí são os vermes que são tubícolas, ou seja, tem forma de tubo, tá? E aí são chamados nemátodos. Esses vermes nemátodos, o que é que ele tem de diferente? Qual foi a novidade evolutiva? Bom, uma estrutura chamada de pseudoceloma. Esse pseudoceloma ele vai ter um líquido aí dentro, vai ajudar na locomoção desses animais e ocorre também o desenvolvimento da musculatura. Então a musculatura se desenvolve, né? O animal passa a ter mais mobilidade, certo? E tem um celoma falso que ajuda nessa movimentação. Perfeito? Bom, quem são os nemateumintos? Aí é o bicho Philomancilox. Aí o que quer dizer isso? Bicho geográfico, que é aquele transmitido pelas fezes de cachorro na areia, né? Que aí a larva ela vai migrando pela pele da gente.
a segunda, né? Filária, que é o que causa a doença chamada de elefantíase, que é transmitida pela picada de um mosquito, tá? Aí a lombriga, que é o Ascaris lumbricoides, que é quando a gente come alimentos, de uma maneira geral, que estão contaminados, né? O ancilóstomo, que causa o amarelão, tá? E o oxiuro, que é um vermezinho aí que também se pega bastante aí através dos alimentos. Então, vermes, nematelmintos, vermes, plateumintos. Plateuminto, plancha-sol. Nematelminto, bicho, Philomaxilox. Perfeito? Bom, a partir dos nematelmintos, o que aconteceu? Ó, surge o celoma. Então, quando o celoma surgiu, o que é que aconteceu? Aí o surgimento do celoma significa que esses animais, a partir daqui dos nematelmintos, eles vão passar a ter um sistema cardiovascular, vai passar a ter um sistema respiratório, vai ter sangue, então vai ter órgãos musculosos, né, que vão ser compartilhados pela gente também. Tranquilos? Então, o celoma é quem proporciona a formação aqui de quê? De sistema respiratório. Não é isso, gente? Eu desenho aqui só o coração para você lembrar. E um sistema respiratório, aí, um pulmão, para você lembrar disso aí também. Perfeito? Bom, então essa é a nossa revisão dos chamados filos acelomados. Perfeito? Depois dos celomados, como é que funciona isso aí? Com o surgimento do celoma, aí você tem a divisão dos animais em dois grupos. O grupo dos protostômios e dos deuterostômios. Protostômio é aquele que primeiro forma a boca, que é essa galera toda aqui, e deuterostômio, que a boca é formada depois, durante o desenvolvimento. Então, aí nesse caso, quem são os deuterostômios? Os equinodermos e os cordados, que é assunto da nossa próxima aula. E quem são os protostômios celomados? Aí os artrópodos, que é a maior biodiversidade, né, de animais e de seres, né? Então, tá aí nos artrópodos. E além disso, a gente tem o que também? A gente tem os anelídeos moluscos. Anelídeos, que são as minhocas, que têm um corpo dividido em anéis, que a gente chama de metâmeros. E os moluscos, que têm um corpo mole protegido por uma concha. Certo? Então, é aí que nós estamos, nessa história toda aí da evolução dos animais. Legal? Então, show de bola! Valeu! Oi!